Graças e paz, irmãos. Glória a Deus, amém? Já quero convidar você a declarar comigo. Diga assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa verdade? Aleluia, aleluia. Há um rio de Deus, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Onde faremos a leitura dos versos 1 a 12. Ezequiel, capítulo 47. A palavra do Senhor diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. E ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas profundas, eram águas que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem que me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correram para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessa árvore não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão novos frutos todos os meses, porque serão regadas pelas águas que saem do santuário, e os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele declarou à mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, que todo aquele que bebesse da água que ele tinha para dar, nunca mais tornaria a ter sede. Declarou ele, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornaria nela uma fonte que jorraria para a vida eterna. Amém?
Em João 7,38, por ocasião da festa dos tabernáculos, no último dia, declara o texto, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e clamou dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior, fluirão do seu ventre. Amém? Esses textos nos mostram Cristo como a água viva que deseja nos lavar, que deseja nos purificar, que deseja nos dar vida. E o tipo de vida que Ele tem para nos dar, conforme Ele mesmo declarou, é uma vida abundante. Diga: eu creio. Aleluia. E em visão, o profeta Ezequiel, ele pôde ver essas águas que fluíam do trono da glória de Deus, que fluíam do trono de Deus. Diz o texto que o profeta Ezequiel, ele é levado à entrada do templo. A entrada aqui refere-se à porta. E porta fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua palavra nos declara que Ele é a porta das ovelhas. Amém? E diz o profeta que por essa entrada, que pela porta que é o nosso Senhor Jesus Cristo, existem águas. Águas que Ele mesmo denomina como águas purificadoras. Por onde essas águas passarem, elas levarão vida, elas levarão a vida do próprio Deus, declara a sua palavra. E é interessante que o apóstolo João, quando tem a visão de Deus, a visão de revelação, e falando sobre a cidade santa, ele revela esse rio de vida de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. E eu quero ler com você os versos de 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça da cidade e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre. Amém? Aleluia. Meus amados irmãos, Hebreus capítulo 1, verso 3, revela que, sendo Jesus o resplendor da glória de Deus, a expressão exata, a imagem exata da pessoa de Deus, de quem Deus é, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo por si mesmo purificado os nossos pecados, assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus nas alturas. O que Ezequiel viu, portanto, foi o que Jesus declarou à mulher samaritana, e aquilo que João trouxe como revelação acerca do rio de Deus. Há um rio, declara a palavra do Senhor, que emana do trono da graça de Deus, cujas águas promovem farturas, promovem curas e promovem vida. Amém? Esse é o rio de Deus. E o salmista, no capítulo 1, verso 3, ele declarou assim, acerca do justo: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, ou será ele próspero. Meus amados irmãos, por onde essas águas passam, elas levam a vida de Deus. Aonde essas águas tocam, a vida de Deus, ela se estabelece. E a vida de Deus, ela é uma vida gloriosa, ela é uma vida triunfante. A vida de Deus, ela é uma vida
abundante. E por onde essas águas passam, revela o profeta, há então abundância de vida. Amém? Aleluia. Sabe, meus amados irmãos, o profeta declara que essas águas, elas desembocam no mar, e o mar aqui em questão é o Mar Morto. E diz a palavra do Senhor que as suas águas sararão as águas do mar. O Mar Morto, como já diz o próprio nome, ele não tem vida. O Mar Morto, ele impossibilita que haja vida ali naquele lugar. E o que a palavra de Deus está dizendo para nós é que no lugar da morte haverá a abundância de vida, haverá muitíssimo peixe, porque por onde esse ribeiro passa, haverá vida. Aleluia. Esse é o rio de vida de Deus. Por onde ele passa, por onde as suas águas tocam, ele estabelece a vida e a glória de Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite é para o verso 3 de Ezequiel 47, quando lemos e a palavra diz que o profeta viu um homem com uma vara de medir. Essa vara de medir, ela mede a profundidade das águas, declara o texto sagrado. Note que por onde essas águas passam, há vida. Mas você há de concordar comigo que a sua abundância, ela só pode ser experimentada aonde as águas, elas são profundas, declara o texto, declara a palavra do Senhor. O profeta, ele nos faz entender que a nossa disposição, ela determinará a nossa profundidade em Deus. A nossa disposição, ela determinará o tipo de vida que nós experimentaremos de Deus. Perceba que quando a palavra diz que existem águas que dão no joelho, que dão nos tornozelos, que dão nos joelhos, que dão na cintura e que somente podem ser experimentadas ou atravessadas a nado, sobre todas essas águas existe vida. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que a abundância de vida, ela só existe onde há profundidade de águas. E é interessante que a Bíblia vai dizer para nós, está no texto, que esse rio de Deus, ele nasce no altar do Senhor. Meus amados irmãos, altar aqui no texto significa lugar de sacrifício. O sistema sacrificial aqui estava no ponto focal do sistema de adoração israelita, do sistema de adoração de Israel. Era assim que eles adoravam ao Senhor. Eles adoravam por meio de sacrifícios. Eles sacrificavam em adoração. E é interessante que o sacrifício e a refeição subsequente ao sacrifício eram usados para solenizar um pacto estabelecido entre aquele que sacrificava e aquele que recebia o sacrifício, que no caso aqui é o nosso Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber o quanto isso de fato era presente na história de Israel. A Bíblia vai nos declarar que Noé edificou um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios quando saiu da arca. Amém? A palavra de Deus vai dizer para nós que os patriarcas, eles edificavam altares e eles sacrificavam ao Senhor. Abraão fez assim, Isaac fez assim, Jacó fez assim, Moisés também o fez. O que nós entendemos aqui, portanto, é que sem altar, sem sacrifício, sem disposição, não haverá vida abundante. Para que haja uma vida abundante, é preciso haver uma entrega, é preciso haver uma busca, é preciso haver um sacrifício, é preciso haver um altar, declara a palavra do Senhor. Quando isso não acontece, o máximo que nós podemos experimentar são flashes daquilo que realmente o Senhor tem para nós. Então, meus amados irmãos, perceba que a vida que as águas promovem do rio no Mar Morto, ela é uma vida que ela gera uma vida em abundância.
A gente vai perceber aqui, declara o texto, que as águas de Deus, quando elas tocam o mar que é morto, o mar que não tem vida, declara a palavra do Senhor, as águas de Deus, elas vão mudar a natureza e a essência do mar que é morto. Quando os rios de vida de Deus, as águas do rio de Deus, elas tocam a nossa vida, elas mudam a nossa essência e elas mudam a nossa natureza. Quando as águas do rio de Deus, elas nos tocam, elas promovem vida em nós. Amém? As águas do rio de Deus eliminam os pecados da nossa vida. As águas do rio de Deus, elas nos santificam. As águas do rio de Deus trazem a presença e a glória do próprio Deus à nossa vida. Mas sabe o que é interessante? Que o texto nos faz entender que é preciso entrar nesse rio, e entrar nesse rio sem reservas e com disposição. Sabe, meus irmãos, nós percebemos que existem níveis de vida em Deus. Ainda que a vontade de Deus, conforme declara a sua palavra, quando disse o apóstolo Paulo, se ele não poupou o seu próprio filho, não nos daria juntamente com ele todas as demais coisas. A vontade de Deus é que nós possamos desfrutar do todo de Deus na nossa vida. Mas a verdade da nossa vida é que nem sempre nós experimentamos tudo aquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição. E nós precisamos entender que isso não tem a ver com Deus, mas isso tem a ver conosco. O Senhor mostrou ao profeta, dizendo-lhe: olha, existe uma água, existe um rio, e esse rio tem tocado um mar que é morto e tem trazido vida sobre ele. Mas nesse mar existem águas que dão apenas nos tornozelos, existem águas que dão apenas nos joelhos, existem águas que dão apenas na cintura, mas também existem águas que são profundas. E o desejo de Deus é que nós possamos adentrar esse rio, amém? Você pode ter certeza, meu amado irmão, minha amada irmã, que o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para você, é que nós possamos mergulhar nessa profundeza de Deus, é que nós possamos desfrutar do todo de Deus sobre a nossa vida. Agora, a palavra vai dizer para nós que existem esses níveis de água, e eu quero que você possa pensar aqui comigo nessa noite, o que é que representam esses níveis na nossa vida. O que é a água que dá nos tornozelos, o que é a água que dá nos joelhos, o que é a água que dá na cintura e o que é essa água que nós precisamos mergulhar nela. E eu quero começar exatamente pela água que dá no tornozelo. Essas águas indicam que nós estamos nas águas de Deus. No entanto, nós ainda andamos conforme a nossa vontade. Eu acredito que todos nós já tivemos aqui a experiência, seja no rio ou seja no mar, de adentrarmos nele. E quando nós entramos no mar, ainda que as águas possam dar nos nossos tornozelos, nós estamos no mar, mas nós ainda seguimos o curso da nossa vida conforme a nossa vontade. Sabe o que é que essa palavra fala para nós? Que nós podemos estar nas águas de Deus, que nós podemos estar no rio de Deus, na água que promove vida, na água que estabelece vida, mas ainda assim nós podemos estar, sabe, na direção da nossa própria vida. Ainda assim nós podemos andar conforme a nossa vontade. Nós não permitimos que seja o Senhor quem conduza a nossa vida. Então, olha, é possível ditar o curso da vida quando as águas ainda estão nos tornozelos. As águas nos tornozelos, elas refletem um tipo de vida rasa em Deus. Agora é interessante que ainda assim é possível termos lampejos daquilo que o Senhor tem para nós. Ainda que estejamos numa vida rasa, é possível em algum momento nós experimentarmos essa água que nos toca, essa água que nos molha, essa água que nos mostra que nós estamos no rio de Deus, nas águas de Deus. Mas nós não desfrutamos do todo, nós não somos plenos. Nós temos apenas flashes, nós temos apenas lampejos daquilo que de fato o Senhor deseja para a nossa vida. Sabe o que é que isso significa?
significa que nós recebemos a vida de Deus, mas necessariamente nós não temos a abundância dessa vida em nós. Você já parou para notar que muitas vezes, exatamente isso que nós temos experimentado, e sabe o que é mais estarrecedor ainda? É que a palavra de Deus nos permite entender, é que isso acontece porque nós insistimos em andar conforme a nossa vontade. Existem águas, irmãos, que ainda que sejam as águas de Deus, ainda que procedam do trono da glória de Deus, ainda que tragam da vida de Deus, e elas nos toquem, mas nós ainda insistimos, nós ainda preferimos andar conforme a nossa vontade. E o que nós começamos a entender aqui nessa noite é que se nós desejamos experimentar mais de Deus, é tempo de deixar esse lugar onde as águas dão nos tornozelos e nós decidirmos andar em direção aonde as águas são mais profundas. E o texto declara que o homem ele vem ali medindo aquelas águas, e ele diz, olha, existem águas que são um pouco mais profundas, e existem águas que elas dão nos joelhos. E qual é a verdade que nós podemos entender aqui dessas águas que dão nos joelhos? Amados irmãos, são as mesmas águas. E o que nós vamos perceber aqui é que as águas, elas começam a se tornar um pouco mais profundas. Nós começamos a experimentar um pouco mais de Deus. Nós começamos de alguma forma a nos tornar mais dependentes de Deus. Mas com as águas nos joelhos, nós ainda podemos ditar o curso da nossa vida. É fato que, sabe, nós não vamos ter a mesma liberdade que nós temos quando as águas estão nos tornozelos, mas ainda assim é possível nós ditarmos o rumo da nossa vida. Ainda assim é possível andar conforme a nossa própria vontade, conforme o nosso próprio querer. Ainda assim é possível escolher o caminho no qual nós queremos andar. E a palavra de Deus, ela vem nos ensinar que nós precisamos então ir mais além, que nós precisamos adentrar a águas ainda mais profundas. E a palavra nos fala sobre as águas na cintura. E o que é que nós podemos falar acerca da água na cintura? O mesmo que falamos da água nos tornozelos e também da água nos joelhos. Mas é verdade que nós estamos adentrando. Nós somos mais afetados. Nós nos tornamos mais molhados por essa água. Essa água agora, ela começa a subir. E nós não temos mais a mesma liberdade, e nós não temos mais a mesma vontade, porque agora essas águas começam a nos afetar de uma forma mais profunda. Mas ainda assim, é possível escolhermos o nosso próprio caminho. É por isso, meus amados irmãos, que muitos experimentam das águas de Deus, experimentam do toque de Deus, experimentam da vida de Deus, mas por alguma razão escolhem sair dessas águas e não persistem e não perseveram na presença do Senhor. Mas aí a palavra diz que existem águas que vão além dos joelhos, dos tornozelos e da cintura. E declara a palavra do Senhor, diz que essas águas, elas são profundas, aleluia. E eu chamo a sua atenção para isso. O lugar das águas profundas, o lugar das águas submersas, é o lugar onde não há mais a nossa vontade. O lugar das águas profundas é o lugar onde nós perdemos o controle. O lugar das águas profundas é o lugar onde nós mais não ditamos o curso da nossa vida. O lugar das águas profundas é onde as águas nos tomam completamente, onde nós estamos submersos a ela. Sabe, meus irmãos, as águas mais profundas falam tanto de uma vida mais profunda em Deus, como também uma vida onde mais de Deus é derramado sobre nós. E é exatamente esse o lugar onde nós devemos estar. É esse o lugar onde Deus toma a nossa vontade.
Esse lugar onde a nossa vontade já não mais é nossa, mas a nossa vontade é rendida à vontade de Deus. É nesse lugar agora onde nós somos completamente afetados, onde não existe mais parte alguma da nossa vida que não esteja entregue, consagrada e submetida ao Senhor. E é esse lugar que o Senhor nos chama a estar, onde nós perdemos a nossa própria vontade, onde nós não temos mais direito sobre nós. Como disse o apóstolo Paulo, agora já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É alguém que está completamente submetido, que está submerso à vontade de Deus sobre a sua vida. E nas águas profundas, declara o Senhor, há abundância de toda espécie de vida. Sabe que em águas rasas, esporadicamente, você vai ver a vida marinha. Esporadicamente. Porque a abundância da vida, ela está nas águas profundas. E é interessante que nós queremos experimentar da abundância de Deus na nossa vida em águas rasas. Nós queremos ser envolvidos por Deus, mas nós não entramos no lugar onde as suas águas, elas são profundas. E o profeta, ele diz assim, olha, é no lugar das águas profundas que os pescadores estarão, e lá o seu peixe é segundo a sua espécie, e ele será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, declara a palavra do Senhor. Então a vida abundante de Deus está onde nós somos completamente tomados por Ele. A vida abundante de Deus está onde nós somos completamente rendidos a Ele. A vida abundante de Deus está onde nós não temos mais vontade, a vontade dEle é a nossa, e o querer dEle é o nosso querer. A Bíblia diz que por onde o rio de Deus passa, Ele vai estabelecer vida. E sabe, muitos de nós temos experimentado da vida de Deus, mas eu torno a dizer, não necessariamente a abundância da vida de Deus. É preciso sair do lugar das águas nos tornozelos, adentrar um pouco mais, mas não se dá, sabe, por conformado nas águas que dão nos joelhos, porque são um pouco mais profundas. E nem mesmo se dá por conformado quando nós entrarmos e as águas tiver na cintura. É preciso nós adentrarmos até um lugar onde não haja mais a possibilidade de voltar, aonde será o próprio Deus que nos conduzirá pelas suas águas. E a Bíblia diz que é nesse lugar, conforme lemos em Apocalipse 22, aonde as águas são cristalinas, mas são profundas, que nós não teremos mais necessidade nem mesmo da luz do sol, porque o próprio Deus, o próprio Cristo ilumina esse lugar. Mas quando nós estamos em águas rasas, nós sempre teremos necessidades. Mas nas águas profundas, o Senhor nos envolve com a sua própria presença, amém? É isso que diz Apocalipse, lá Ele estará, e nós não precisaremos de lamparina, nem mesmo da luz do sol, porque lá mesmo Ele nos ilumina. Então o que é que o profeta Ezequiel está dizendo para nós? Há um rio de Deus, que por onde Ele passa, Ele toca, e Ele traz a vida. Mas no curso desse rio, existem águas rasas, mas também existem águas profundas. E o que determinará o lugar da tua habitação e o lugar da minha habitação é a minha disposição e a tua disposição. A verdade é que nós queremos vida abundante, mas muitas vezes nós não temos disposição para tê-la. Querido, só pode haver sacrifício se houver altar. Se não houver altar, não tem sacrifício. E para que o sacrifício seja aceito, ele tem que ser colocado no altar. Se você deseja uma vida abundante, você tem que ter vida no altar, amém?
Eu tenho que ter vida no altar. Então, a minha disposição e a tua disposição, ela vai determinar o tipo de vida que nós vamos receber de Deus. A palavra diz assim, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Mas alguém disse certa vez, mas Ele faz acepção de atitudes. Então o rio é para todos. Você já parou para notar que somente crianças gostam do raso? Porque são meninos. Mas quando começam a crescer, logo começam a desejar águas mais profundas. E a palavra está dizendo para nós, olha, muitas vezes nós estamos no raso, porque somos meninos. Porque ainda não temos o conhecimento necessário de que existem toda a diversidade de vida nas águas profundas. E é esse lugar que o Senhor deseja que eu e você possamos estar. Agora, tem que haver disposição. Tem de haver entrega. Tem de haver